Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui falar sobre o povo do Egito. Localização do Egito. O Egito se localiza no continente africano, no noroeste da África. O povo que habitava e que deu origem ali à civilização egípcia são os semíticos, os amíticos e os núbios. Em relação aos povos semíticos, o que se sabe a respeito desse povo é que teria sido originário ali da história bíblica de Noé, que seria o filho do Noé, o Sam, em grego, e Shem para os hebreus, mais conhecido como Sam, que teria dado origem àquela civilização ali, aquelas pessoas ali. O povo semítico também é um povo do qual se originou ali os hebreus, os caldeus, o povo ali da Mesopotâmia, certo? Daquela região ali do Oriente Médio. Vamos falar um pouco sobre aonde que esse povo começou, que começou essa civilização do Egito, que todo mundo sabe que eles se desenvolveram ali em volta do crescente fértil, exatamente ali próximo ali ao rio Nilo. Por volta de 12.500 aproximadamente, o atual deserto do Saara estava sofrendo um processo de desertificação. Quando falamos em processo, devemos pensar o seguinte: é como se a gente estivesse falando de algo que não é ainda o que vai ser e também não é mais o que era. Por exemplo, não é mais um deserto, mas, quer dizer, não é mais uma floresta, não tem mais tantas árvores assim, mas ainda não é o que virá a ser, que é um deserto. Portanto, temos ainda algumas árvores ali, alguma vegetação. Esse período, para a pré-história, nós chamamos do período ali paleolítico. Durante esse tempo, existia esse povo, ele vivia ali como um povo nômade, no período pré-histórico paleolítico. Lembrando que a pré-história ela se divide em dois períodos, paleolítico e neolítico. No período paleolítico é aquele período que nós já sabemos que o homem ele caçava, ele coletava, ele pescava, ele se refugiava, tentava se refugiar em cavernas, né? Tentando se esquivar das feras, dos bichos. Era uma sobrevivência bem difícil. Então esse homem ele tinha que sair de um lugar para o outro, migrar, porque ele tinha que buscar alimentos. Então, como ele era um coletor, enquanto tinha alimento num lugar, ele ficava, enquanto tinha comida, água, alguma coisa assim, ele ficava ali. Depois ele tinha que pegar ali as pessoas e sair daquele lugar e ir para outro lugar. Quando ele começa a desenvolver ali a agricultura, já vai começar um processo de migração para o rio Nilo, tá? Quando o homem ele descobriu a agricultura, ele vivia, no mesmo tempo que ele vivia certos aspectos ainda do paleolítico, ele já estava indo para o período neolítico, ou seja, ele ainda plantava, caçava, pescava e já estava começando a desenvolver a agricultura. Por que a gente tem que falar que isso aí é um processo? É que se tem uma ideia assim errônea, o homem começou ali a plantar e já largou tudo. A vida não é assim, né? A gente sabe que tudo tem um tempo e para os egípcios não era diferente. O que aconteceu? Os egípcios eles vão ter que agora começar, já que eles descobriram que plantando, que adubando dá, eles vão começar a prestar atenção ao redor, a prestar atenção para a natureza. Por quê? Porque vai ser através dessa natureza, do conhecimento dessa natureza, é que ele vai conseguir alcançar uma melhoria nas suas condições de vida. Então, portanto, ele vai começar a perceber a natureza, as cheias, né, do rio Nilo.
E com isso, ele vai desenvolvendo ali técnicas, ele vai desenvolvendo estratégia, ele vai desenvolver um calendário de 365 dias por ano, ele vai desenvolver a geometria para medir o nível ali do rio, ele vai também começar a prestar atenção pro tempo, para as estações, porque tu tem que pensar, esse ano eu plantei, deu, quer dizer que se eu plantar, né, vou colher tal tempo, tudo isso. Então, vejam só o que a agricultura ela proporcionou para o homem, é uma transformação. O homem, quando ele descobre a agricultura, na verdade, é uma grande revolução, porque tudo vai mudar na vida dele, né? Vai poder ficar ali num lugar só, ele vai poder ter os animaizinhos dele ali, vai poder começar a domesticar os animais, o amiguinho dele, que é amigo até hoje, o cachorro, vai se aproximar e assim por diante. Então eles vão migrar quando começa ali o deserto do Saara acontecer, a ocorrência do deserto, eles vão migrar para as margens do rio Nilo. O que acontece? O rio Nilo, quando ele tinha cheia, ele pegava e inundava toda aquela parte assim, que é a parte da beirada ali, que a gente diz ali da superfície. E nesse momento, os insumos, o adubo, os minerais, aquilo que tinha de bom dentro do rio para adubar e para fertilizar a terra, o rio levava através da água. E depois, quando a água baixava, que ela retornava ao seu curso normal, a terra já estava preparada para plantar. Olha só que lindo isso. Então, por isso que o historiador, e se eu não me engano, foi o Heródoto que falou isso aí, e disse que o Nilo era uma dádiva dos deuses. O que ele está querendo dizer com isso? Que foi um presente dos deuses para os egípcios, né? Então, o que acontece, gente? Eles viviam assim, primeiramente, em clãs. O que são clãs? Clãs são pessoas que vivem de uma ancestralidade comum. Então, eles começam ali numa ancestralidade comum. Depois, esses clãs, eles vão se transformar em linhagens. Uma linhagem, o que é? Uma linhagem é quando tem uma ascendência, uma descendência, né? Quando as pessoas elas descendem de algo. E depois nas tribos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali uma organização, que aí já vai ter um lugar específico, vai ter a ver com território, já se forma uma nação, já tem um chefe, né? Nós já vamos ter ali um nomarca. O nomarca, nesse período, os egípcios depois eles vão começar a se organizar em nomos. E nomos o que é? É uma organização onde tu vai ter ali uma pessoa que ela vai ser tipo como se fosse um patriarca, tá? O nomarca. Então, o nomarca, ele se destaca, é muito interessante essa questão do líder, né? Porque depois da Revolução Industrial, começou aquela história do materialismo histórico, começou aquela história ali do marxismo, da diferença de classes, de que uma pessoa explorava a outra, de que uns eram melhores do que os outros, eram mais ricos porque exploravam os outros. Só que é muito interessante perceber que quando tu estuda a pré-história, não é nada disso, isso não existe, né? A origem do poder, digamos assim, ela está muito mais ligada às habilidades, que são habilidades que aí tu pode estudar, tu não sabe de onde que surgiram essas habilidades. Isso é estudado até hoje, não existe assim algo que a pessoa diga, mas é que, porque se tu acha que uma pessoa tem maior habilidade da outra porque tu é preconceituoso ou porque tu está diminuindo o outro, não é isso aí é estudado dentro das universidades, isso aí tem várias teses, não sou eu que estou dizendo, é uma realidade, basta ver. Então, assim, o que diferencia o homem? O que será que diferencia o homem, né? Como será que surgiram esses chefes, esses nomarcas? Por que eles se destacaram?
ainda nem existia esse negócio de classes, de produção. Então, eles se destacaram certamente da pré-história, tu consegue ver isso, por alguma habilidade que eles tinham e que os outros não tinham, e que servia para quê? Justamente para a sobrevivência do clã, para a sobrevivência da tribo, para a sobrevivência daquele povo que estava ali. Então, isso, ó, o cara ele tinha uma estratégia ali na caça. A gente sabe que durante as caçadas, tu tinha que ter uma estratégia, ou tu era o mais forte. Depois vem a metalurgia. De repente, tu sabe produzir alguma boa arma, alguma boa flecha. É algo, alguma habilidade. Agora, da onde que vem essas habilidades? É o que é estudado. É estudado. Será que vem no código genético? Será que é o cromossomos? Será que é observação? Será que é a necessidade? Então, é muito profundo isso. Então é muito pequeno tu falar que uma pessoa ela se destacou porque ela tá, né, ela tá ali explorando as outras pessoas. Então na pré-história, só pela pré-história aí tu vai vendo que as coisas vão acontecendo, elas são muito mais complexas do que essa simplicidade que tenta se dar para explicar a diferença social entre as pessoas. Então, essa diferença social, ela passou a existir, porque eu vou sempre na origem das coisas, nós devemos ir, quando vamos analisar uma sociedade, na origem, no começo de tudo. Então, o começo de tudo nos mostra isso. Então, aquele cara ali, que ele era um artesão, que ele sabia fazer o ourives, né? Que ele vai saber fazer ali um artesanato, ou que ele é um cara, assim, que ele conversa, que ele consegue, assim, religar, que ele tem, parece que ele tem algo que ele fala com o sagrado, que ele tem, entende? Então, todas essas coisas, assim, vão chamar a atenção daqueles que estão na volta ali, e algo vai acontecer. Por que que acontece, como acontece, não sei, é de se estudar e está sendo sempre estudado isso. Se é pela linguagem, se é pelos atos, se é pela comunicação, não sei, tá? Mas o que eu sei é que os nomarcas eles passam a ser aqueles que vão distribuir. Então, a partir do momento que eles começam a distribuir a terra, em que eles começam a decidir a divisão ali, que é a divisão dos grãos, a divisão da produção. A partir do momento que já se tem um excedente, pessoal, é o que sobra. Então, por exemplo, se eu produzo 2 sacas de trigo e eu vou comer só uma, sobrou uma, eu posso fazer uma troca. Eu vou fazer um comércio com outra pessoa que, sei lá, tem um camelo, tem alguma coisa ali para me passar. Então, já vai começar aquela troca de excedentes, certo? Mas quem decide isso já é alguém que está decidindo, já é um líder. Então já existe o líder, já existe a liderança ali, certo? Então já existe uma forma muito assim primária de liderança ali, já desde a pré-história tu já consegue perceber isso, tá? Então vai ser esse cara que vai fazer isso aí. Depois, gente, o que vai acontecer? Vai ser dividido, né? O Egito ele vai ser dividido em Alto Egito e Baixo Egito, que vai ser assim, ó, o povo que vai ficar no Alto Egito, ele fica no sul e no Baixo Egito fica no norte. Depois o que vai vir? Vem um cara lá, um rei chamado Menés, ele é um nomarca, na verdade, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai unificar tudo ali, ele vai unificar o sul e o norte. A partir do momento que ele unifica, ele vai tornar o Egito um reino. Então ele vai ser como se fosse, ele é o primeiro faraó ali. E ele é o primeiro que se diz que vai começar a se achar com aspecto de divindade, certo? E isso, essa questão aí do faraó, ele ser divino, é algo que vai ter muito a ver ali com a religiosidade do povo ali, do povo egípcio, tá? E também vai criar uma certa
vai criar uma certa antipatia por parte dos líderes religiosos da época. Por quê? Porque os líderes religiosos da época eram eles que religavam o Deus, né? E agora vão chegar pessoas ali, vão começar a dizer que eles são deuses, né? Então fica uma coisa assim meio estranha, mas isso aí é assunto para outra aula. Na outra aula eu vou continuar, tá? Essa aqui só é uma introduçãozinha, certo? Até a próxima. Essa aqui é a primeira parte.